Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Walter em mais um programa Papo de Liga. E hoje vamos receber aqui a acadêmica Letícia. Olá Letícia, tudo bem? Olá, professor, tudo bem? Tudo bem. Que legal, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu gostaria que você se apresentasse. Você recentemente assumiu um cargo extremamente importante que tem tudo a ver com o que a gente está falando com esse nosso projeto. Fala um pouquinho de você pra gente e o que você assumiu aí de tão importante que você está sentada nessa cadeira conversando comigo. Não é? Foi um prazer poder participar de tudo isso. Eu sou a nova presidente da Liga de Cirurgia da Unixul, junto com o professor Diego. E eu estou no 7º semestre da faculdade e eu quero fazer residência assim que eu me formar, mesmo com todo essa conversa de vocês de atualização antes da residência, outros caminhos depois que se forma. Mas Ah, legal. Me fala um pouquinho, por que fazer parte de uma liga de cirurgia? Como é que essa foi essa sua história de chegar aí no 7º semestre? O que te vislumbrou? O que te fez olhar e falar, não, eu quero fazer uma residência em cirurgia? Como é que foi essa sua trajetória? Conta um pouquinho pra mim. eu sempre tive... Ai, eu tô nervosa. Não Desculpa. tem problema, não tem problema, faz parte. Você sempre teve paixão por cirurgia? Sempre gostei. Foi uma área que eu sempre me identifiquei. E dentro da odontologia eu não tinha noção do tamanho que a bucomaxilo tem e atua. E aí eu conheci ano passado, fui me aprofundando cada vez mais, me apaixonei e falei, eu preciso fazer parte da liga, né, para passar esse amor, esse conhecimento para outras pessoas, para dar esse contato para os alunos antes de estarem propriamente formados, né, porque eu fui para um congresso ano passado. Qual congresso que você foi? Pro Cobrac. Cobrac. Belém do Pará? Fui com a minha chefe. Legal. E o meu mundo abriu, foi imenso, assim. Eu falei, meu Deus, a bucomaxilo é muito maior do que a gente imagina na faculdade, eu não tinha noção. E aí eu me apaixonei, falei, não, quero fazer parte disso, quero mostrar isso para outras pessoas que estão entrando e também não conhecem. Porque, normalmente, as pessoas que vão ser buco, elas já entram na faculdade falando, eu vou ser bucomaxilo, já sabe. Comigo, foi totalmente ao contrário. Eu não conhecia, eu não sabia, e eu, no meio da graduação, me apaixonei e falei, não, é isso. E você já tem noção de como é que é uma formação de residência? Já pesquisou sobre isso? O quanto que você vai sofrer sendo Já. R1, R2? Depois no R3 a gente não sofre mais. Mas os dois R's, principalmente no R1, você já tem toda essa noção. E você procurou alguém? Como é que foi essa busca desse conhecimento da residência para você? Então, mais uma vez, a vida me levou para esse caminho. Eu fui em uma palestra da Curaprox e eu conheci a minha chefe, sem querer. E ela falou, eu sou bucomaxilo. Eu falei, que legal. E aí eu fui conhecendo esse mundo. E ela me levou para conhecer o serviço. Legal. E aí eu acompanho eles lá e me apaixonei, é isso. Muito legal. E o que você acha que a Liga de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial pode trazer para você, né? Qual é a visão que você tem da Liga em relação aos seus colegas de faculdade? O que vocês podem acrescentar aos seus colegas de faculdade estando numa liga acadêmica? Então, acho que a liga é uma imersão do que a gente não tem... Porque a matéria de buco é muito sucinta, posso dizer assim, na sala? Você diz na graduação? Isso. Na graduação ela já foi mais, né? Antigamente a gente tinha uma disciplina de trauma. A gente dava trauma na graduação. E aí foi diminuindo porque o acadêmico não vai fazer trauma, né? Para ele poder fazer trauma, ele vai ter que sair da graduação, fazer um curso, né? E como é que você vê, voltando, sem te interrompendo, vamos lá, como é que foi? A gente pode passar isso para as pessoas, né? Tá. Eles terem esse contato propriamente dito antes de se formarem, antes de passarem pela residência e apresentar. Ter networking com os palestrantes, foi assim que te conheci. Exatamente. Eu acho que assim, promovendo vários eventos. E você já imaginou, ou você já pensou na responsabilidade de se presidir uma liga? Né? O que você vai ter de aprendizado como uma presidente, não só como acadêmica, como uma residente, né? De poder estar gerindo, né, e organizando isso. Como é que é isso na sua cabeça? Sou do 7º semestre, sou presidente de uma liga, que é uma liga de uma coisa que agora me apaixonei,
E tem pessoas que vão olhar para mim e vão estar olhando, pô, o que a Letícia pode me trazer de informação? Como é que é isso, estando no 7º semestre? É um pouco de pressão que eu sofro em relação a isso, de acompanhar o serviço, de ser a presidente da Liga e ter que ter esse manejo para ajudar as pessoas, dar o meu melhor para a Liga, para a gente promover as coisas. Mas é bastante responsabilidade. A gente costuma dizer que o cirurgião, ele, a partir do momento que ele entra numa residência, numa especialização, ele é o homem pressão, né? A pressão é o tempo inteiro, você trabalha sob pressão, acaba aprendendo sob pressão, muitas vezes, e eu acho que isso vai trazer para você uma experiência melhor. Eu acho que o aluno, ele começa a se formar no 1º semestre. Se ele esperar até o 8º, ele vai perder muita coisa. A Letícia do 1º semestre, a Letícia do 7º semestre são Letícias totalmente opostas. Então me fala, como é que era a Letícia do 1º semestre e agora como é que é a Letícia do 7º semestre? A Letícia do 1º semestre entrou para odonto, querendo entrar para medicina, e aí entrou para odonto, e aí eu fui me apaixonar, e foi aí que eu conheci a Buco. E aí tudo mudou depois disso. Você acha que você se dedicou muito mais aos estudos depois do conhecimento da Buco? Muito mais. Fez um foco e aí caminhou nessa direção por causa disso. Então, e nesse semestre, fevereiro, 2º, 3º, 4º semestre, você já tinha a intenção de ir para a Liga? Ou você tinha a intenção de participar de alguma instituição acadêmica que tivesse cirurgia e traumatologia? Pô, então, na nossa faculdade não tinha Liga. E foi você que ficava atrás do professor Diego, falando, não, vamos montar a Liga, professor, vamos montar a Liga? Não fui eu, muito pelo contrário. Eu falei pro meu pai, pai, nossa faculdade não tem Liga, que chato, seria muito legal se a gente tivesse essa oportunidade, esse contato. E ele falava assim pra mim, não, Letícia, então vai lá, cria Liga, faz acontecer. Aí eu, não, pai, não é assim. E aí, ano passado, as meninas criaram a Liga e elas fizeram acontecer. E agora eu tô aqui pra fazer parte disso, mas não fui eu que criei. Foi a antiga gestão. Tá, e nessa formação dessa Liga nova, como é que foi a divisão de cargos, né? As pessoas geralmente gostam de ficar no cargo maior, né? Todo mundo quer ficar lá em cima, quer presidir, que o presidente tenha a função de comandar. Como é que foi essa divisão entre vocês? Tá? Como é que vocês enxergam? Isso foi uma questão de reunião, de acordo? Vocês as pessoas já olhavam você como essa aqui é a nossa residente e ela que vai encaminhar. Como é que foi isso? Conta um pouquinho para mim. A gente teve uma inscrição e eu me inscrevi para a Liga e como eu tinha contato com a antiga vice-presidente, que é a Ágata, eu falei para ela, Ágata, me indica para o seu antigo cargo, porque como ela estava me acompanhando nesse trajeto da Buco, sabe, de residência, de estudos, de monitoria, e aí foi assim que eu fui para lá. Então você já estava treinada para ser a presidente dessa Liga atual. Legal. E quais são os seus planos aí como presidente de Liga? O que você vislumbra para a Liga da Universidade Cruzeiro do Sul? O que você quer expandir? Como é que você quer que os seus alunos, os graduandos, enxerguem a sua Liga? Esse ano a gente tem um projeto de expandir para fazer mais evento presencial. A gente tem essa questão com o nosso coordenador, mas a gente vai conseguir resolver. E trazer mais aulas presenciais, aulas de sutura, aula de apresentação de caso clínico. Legal, isso é importante. Até uma demonstração mesmo cirúrgica na clínica da faculdade, mas a gente precisa ver essa logística. Essa logística não é tão fácil. Não. Você usar um espaço da faculdade, às vezes tem um custo grande para a mantenedora, então assim, igualar, né? Nenhum perde, nenhum outro perde e os alunos acabam também tendo benefício. E dentro disso, você falou de alguns temas, né? Sutura e tal. Qual é a grande dificuldade que você acha que o acadêmico tem no aprendizado das questões da cirurgia? Se você fosse fazer uma orientação, né? Da maior dificuldade para a menor dificuldade, qual seria os temas que você traria de curso? Fazer um hands-on, que eu vejo na minha turma que as pessoas têm sempre dificuldade de fazer isso. Eu acho que a sutura é uma coisa... Sutura e incisão. Mas eu acho que só a falta de prática, sabe? Sim. Eu acho que fica muito vago quando a gente tem só a informação teórica. Daí, quando a gente coloca em prática, tudo fica mais claro. Então, fica mais fácil de entender. Então, acho que com essas aulas a gente consegue levar para esse lado, melhorando. Tá.
Legal, então a sutura é uma coisa. A sutura a gente percebe que no acadêmico, às vezes ele demora muito mais fazendo uma sutura na clínica do que fazendo a própria do que a exodontia. própria. Né? Sim. Às vezes você vai lá, exodontia, às vezes o professor precisa ajudar, o elemento avulsionou, foi embora. Aí você deixa o aluno suturando lá, ele demora praticamente o mesmo tempo, né? E a gente chama isso de curva de aprendizado. E eu acho que a Liga teve uma participação muito importante nessa questão, proporcionando o que você me falou. Cursos presenciais para que o aluno possa desenvolver e praticar. Né? Sim. Porque a gente, como professor, ensinar uma coisa cirúrgica em dimensões é muito difícil de você mostrar. Né? Faz uma incisão em envelope. Meu Deus do céu, envelope de carta você abre desse jeito, né? Você abre envelope de carta, como é que eu faço uma incisão do estilo envelope? Então eu acho que essas coisas, hands-on principalmente, acho uma coisa que ajuda muito, porque tem o visual disso. E em relação às técnicas anestésicas, como é que é a galera lá do Mixu? Porque lá na Anhanguera a gente tem uma dificuldade, tanto que ontem eu estava na reunião com os meninos da Liga e o próximo hands-on é de técnicas anestésicas. Fizemos uma pesquisa, 78% dos alunos pediram técnica de anestesia. Nossa, não foi muito pedido, nossa, mas é uma ótima ideia pra gente agregar no curso de hands-on. Mas eu acho que o que mais faltou foi a sutura e a incisão mesmo que o pessoal tá pedindo. Legal, porque lá a gente tem uma dificuldade muito grande de mostrar para o aluno que a técnica anestésica não é simplesmente pegar uma seringa carpulha e botar uma agulha e fazer a puntura, né? A questão do estudo da anatomia, de entender realmente a técnica. Eu ia falar sobre isso, sobre a anatomia. Então, você vai falar, então fale! A anestesia é muito anatomia, né? Se você tem essa noção anatômica, você já sabe onde você precisa anestesiar. Então, acho que a gente precisa colocar um pouco de anatomia também nas nossas aulas. Eu acho que a gente tem que botar muita anatomia. Eu acho que a odontologia, se você pensar em técnica, sem ter a base anatômica, e a fisiologia a gente entra também, você não tem muito fundamento para poder realizar seus procedimentos sem isso, né? E é difícil de colocar o aluno, nossa, você precisa entender de anatomia, precisa ser um anatomista para você ter mais facilidade dentro dos seus procedimentos. Acho que isso é uma coisa muito legal. Então, quer dizer que a gente pode pensar aí futuramente num curso de técnicas anestésicas? Sim. Vou te dar até uma sugestão. A gente podia depois pensar em fazer alguma coisa da Liga da Universidade Cruzeiro do Sul, junto com a Liga do Campus Marte, a gente podia tentar fazer alguma coisa juntos relacionada a técnicas anestésicas, não precisa ser agora, para o segundo semestre, eu acho uma coisa legal. Porque lá a gente tem uma facilidade maior do espaço para poder utilizar. A gente pode fazer duas, né? Uma Nossa, lá com uma certeza, aqui. então. Eu acho que é uma coisa legal, a gente muito. Podia pensar. É bom quando a gente fala de presidente para presidente, que a gente já resolve, né? De coordenador para presidente, a gente não, ainda tá resolver. ainda tem muitas pessoas ainda que precisam aceitar a nossa... Não, mas é legal a gente ter ideias e fazer com que a Liga fique cada vez mais criativa. Sim. Né? O acadêmico cada vez mais olhe para isso como fosse um braço da sua formação. Você que está buscando a residência, você sabe que participar de uma liga acadêmica te dá pontuação na hora da sua entrevista. Então, dependendo do serviço que você vai fazer a residência, na hora de você fazer lá a entrevista... É o que desempata. Pode trazer o desempate para você. Eu estou com um aluno que não é meu aluno, não foi meu aluno, mas ele me acompanha por Instagram e me mandou uma mensagem que queria tomar um café comigo. E queria saber se eu podia dar um estágio para ele, porque ele precisa desse estágio para poder ter a pontuação. Ele passou na residência e na hora tá faltando a pontuação de um estágio para ele. Eu acho que isso é uma coisa que o aluno não leva muito a sério. Você falou para mim que você buscou monitoria, tudo isso conta como pontuação. Outra coisa que é importante na pontuação é a questão dos trabalhos científicos. Como é que vocês fazem lá com o trabalho científico? Eu sei que quando tem a época do TCC, e eu já fui, eu acho que eu não faltei nenhum TCC de avaliação lá na Cruzeiro do Sul. Todo ano lá, a professora Adriana Macedo me convida, minha grande amiga, minha parceira aí de muitos anos. Como é que vocês lidam? Você sabe que a Liga sem a parte científica também acaba morrendo. Como é que você vai trabalhar com isso, presidente? Como é que você vai trabalhar com a parte científica lá na sua Liga? Então, a gente tenta trazer toda essa base, esse embasamento científico para as coisas que a gente posta. A gente tem o Thiago, que é a nossa comissão científica. Legal.
E a gente tem que fazer tudo isso baseado ai, meu Deus. Nas evidências. Nas evidências. E dentro dessas evidências já tem algum plano, né? Alguma direção do que vocês estão pensando cientificamente? A gente prefere falar de exodontia. Eu prefiro falar de pós-operatório com laser terapia. Vamos fazer um trabalho com alguns pacientes, a gente faz a pós-operatório sem laser, outros com laser. A gente tem diversas coisas que vocês podem fazer, porque lá também vocês têm a possibilidade, como tem a pós-graduação, de usar comitê de ética. Vocês têm uma facilidade maior de poder fazer uma coisa de trabalho de campo, né? Que eu acho uma coisa muito legal. Então, acho que a gente pode, daqui a pouco, estar se espelhando nessa questão que vocês têm, que a gente tem essa dificuldade lá no Campus Marte de poder usufruir toda a parte científica dessa sua liga aí, que eu acho que da sua liga, da Liga Cruzeiro do Sul, da Liga do Professor Diego, né? Porque sim, se alguma coisa der errado, a culpa é do Professor Diego. Com certeza. Pode ter certeza que a culpa é do Professor Diego. Não, mas eu espero que não dê nada errado, que a gente consiga manter, porque a nossa liga foi muito bem até então. Então a gente quer melhorar daqui pra frente cada vez mais. Começar devagarzinho, ir subindo aos poucos, né? Evitar de ultrapassar os nossos limites. A gente tem sempre que respeitar a mantenedora, né? Mas também fazer com que a mantenedora entenda que a gente precisa de uma ajuda. A gente vai precisar de uma ajuda da mantenedora. A gente precisa, até porque nós somos um pequeno núcleo dentro deles, né? E uma outra coisa que eu vejo muita dificuldade com a gente é a questão monetária, né? Financeira. Como arrecadar valor e dinheiro para que a gente possa fazer. Porque você vai fazer um evento, você precisa fazer um coffee break. Sim. Né? Você vai trazer um professor de volta, você precisa trazer um presente para esse professor. E como é que vocês vão trabalhar? Vocês já têm alguns parceiros? Tem uma comissão de divulgação, de marketing? Como é que é? Como é que funciona isso? Então, como nós não tivemos eventos presenciais ainda, não aconteceu. E a gente também não pode receber patrocínio de fora. Então, a gente tem um pouco dessa dificuldade de arrecadar fundos. Entendi. A mantenedora não permite que vocês tenham de questão monetária, mas nem parceria para a pessoa levar um instrumental para vocês sortearem. Por exemplo, uma empresa que gostaria de fazer parte da liga de vocês e te dar uma cesta de instrumentais. Vocês não poderiam usar essa cesta para poder sortear, né? Fazer uma rifa em cima disso. A rifa é uma coisa tão antiga, né? Mas é uma coisa que lá a gente consegue trabalhar bastante lá na Anhanguera. A gente tem alguns parceiros que nos ajudam bastante. Às vezes a gente precisa de um coffee break. E o que o parceiro faz? Ele nos dá uma caixa de cirurgia. A gente faz uma rifa, vende aquela rifa e esse dinheiro a gente consegue pagar o nosso coffee break. Então a gente consegue trabalhar nesse sentido. E tem ajudado bastante o desenvolvimento do nosso... Porque sem questão monetária fica difícil para a gente trabalhar. Apesar que vocês têm um coordenador que é milionário, né? Ele tem 2 especializações, bucomaxilo e ortodontia. E laser, e o cara é um mestre, um mago do laser. Chega nele e fala, libera aí o Pix, né? Não vai pedir cheque porque ele cancela. Uns colegas, os últimos que pediram o cheque do professor Diego, estão até hoje querendo receber, mas não conseguiram receber. Mas eu acho que é uma coisa que vocês precisavam, de repente, pensar em como vocês podem conversar com a mantenedora, de repente abrir uma exceção relacionada a isso, para vocês poderem sobreviver. Sim. Até porque esses eventos presenciais são muito mais legais que os online. A gente tem muito mais contato, eu acho que é muito mais rico em conhecimento. Exatamente. Porque o online você liga a câmera lá e vai fazer o que você tem para fazer. Você não tá 100% presente, ele é muito difícil. Geralmente você faz evento online e a gente deu muita aula online na pandemia e às vezes eu tinha 40 alunos na sala e todos com a câmera fechada. Eu tenho certeza que eu estava falando para ninguém, né? Tava lá conversando, mostrando lá toda a questão da disciplina, mas sem nenhum tipo de resposta, né? De interação com o aluno. Então eu acho que, de repente, agora vocês começarem com os eventos presenciais, talvez a conversa tenha que ser diferente. De repente, buscar alguns parceiros. Vocês podem até fazer como a gente faz. O que a gente faz? A gente tem um congresso também, o CIOAS, que é o Congresso Internacional do Campus Marte. Porque cada campus da Anhanguera, eles são individualizados. E lá no Campus Marte, o que a gente faz? A gente faz junto. A gente planeja as coisas juntos. Então, a gente divide os valores. Vou fazer um hands-on. Aí eles me convidaram para fazer um hands-on, o pessoal do congresso. Beleza, eu aceito. A gente faz junto com a liga, a gente divulga junto. E na hora de precisar dividir os valores, a gente acaba dividindo e tendo benefício
para os dois, tanto para a Liga quanto para o Congresso. Então a gente acaba trabalhando dessa maneira. Eu acho que existem diversas possibilidades de trabalhar, né? Como a gente está num grupo só, né? A gente tem um objetivo de evoluir e desenvolver, eu acho que é uma coisa muito legal. A gente tem trabalhado isso bem pertinente, né? Bem seguido, né? Até a gente vai fazer um hands-on de anestesia, né? Eles me chamaram para fazer anestesia, mais uma outra professora, e eu dei ideia de fazer o curso com as peças anatômicas. Tem M-face, né? Dos cadáveres que tem lá na faculdade, que a gente não está usando há muito tempo, né? Usa só como está na moda do cadáver fresco, né? Cadáver lab, aqueles cursos maravilhosos, né? Então eu dei ideia de fazer técnicas anestésicas nas M-faces. Nossa, incrível. Os alunos adoraram. Incrível. Ontem eles estavam lá, eu fui ver as festas lá, estão em boas condições, dá para aproveitar e ainda fazer uma coisa de anatomia, até para a gente diversificar, né? De mudar. Então a gente tenta sempre trabalhar com essas ideias para engrandecer a cabeça de vocês. E vocês puxarem a Liga para poder criar e estar criando cada vez mais conteúdo. Sim, porque expande conhecimento, até a faculdade ganha conhecimento muito. Exatamente. Eu acho que aproveitar esse link das ligas para melhorar a formação é de fundamental importância. E a hora que as ligas entenderem que trabalhando juntas melhora muito mais, ganhando conteúdo, vindo aqui no Papo de Liga, poder mostrar o espaço, o trabalho de vocês, e o microfone do Papo de Liga vai estar sempre aberto para vocês, que vocês tenham cada vez mais incluídos dentro desse projeto, né? A gente está terminando o nosso papo. Letícia, foi muito legal te conhecer aqui. Eu sei que você ficou muito nervosa, mas é assim mesmo, né? O residente, ele vai trabalhar sob pressão sempre. O tempo todo, né? Ele tem que estar preparado para tudo. Eu tenho uma frase minha, que um amigo meu sempre me pergunta: e aí, Valtinho, como é que você está? Você está pronto? Eu falo para ele assim: eu nasci pronto. Porque eu não posso ter tempo de ficar esperando para as resoluções, né? Sim. Então eu agradeço muito a sua presença, Letícia. Você é muito bem-vinda. O Papo de Liga está aberto, como o professor Walter também está aberto para qualquer situação, né? Queria que você deixasse uma mensagem aí para você, acadêmica, e para os seus seguidores, né? Eu acho que é importante você estar falando dentro, né, de você o que é tudo isso, o que representa tudo isso para você. E eu já deixo de antemão um agradecimento para você, para a Liga da Faculdade Cruzeiro do Sul, ao professor Denis, também um conhecido, né? Então, agradeço muito a sua presença aqui. Eu que agradeço, muito obrigada pelo convite, por abrir as portas pra gente, pra nossa liga. E espero que tudo esteja melhor daqui a alguns anos. Que a gente consiga dar continuidade na liga, que as pessoas que vão entrar posteriormente a mim continuem dando esse segmento e a gente continue cada vez melhor. Muito legal, muito legal. Muito obrigado, Letícia. Você é sempre muito bem-vinda por aqui. Pessoal, encerramos mais um programa Papo de Liga com a Letícia, presidente da Liga de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial da Universidade Cruzeiro do Sul. Em breve retornamos com um outro programa. Um grande abraço e até a próxima.